ajudar a molecada, dar tranquilidade para eles, porque é importante, é um ativo do clube. O volante é aquele que é um jogador muito competitivo, muito cartão amarelo. Nós temos que estar preparados para a Série C. Muito bom dia para você, jogo aberto, Pará na área nessa quinta-feira, dia de estreia do Clube do Remo na Copa Norte. Clube do Remo em busca aí do tetracampeonato dessa competição. Meu amigo, tetracampeonato. Remo que foi tricampeão ali na década de 60, 70. Hoje o Leão entra em campo com um time alternativo para cima de um Porto Velho que já aprontou para cima do Leão numa Copa do Brasil. Tudo isso é assunto aqui pra gente, além, claro, de Paysandu, Papão da Curuzu, que ainda deve ir ao mercado. E eu vou já te falar quais são as posições aí que o Papão tá de olho para poder reforçar. Exatamente, a caixa registradora tá funcionando com tudo. E do lado do Leão também, que a qualquer momento deve anunciar aí 2 contratações e com a possibilidade de uma saída. Quem são esses nomes? Já já eu vou trazer para você. E ó, ela cantou aí, parceiro, o Águia foi fazer um passeio lá em Roraima, e venceu o Monte Roraima por 4-2 nessa mesma Copa Norte que o Papão já venceu e que o Leão vai em busca da vitória hoje à noite. E a gente, claro, que vai falar sobre isso também com eles. Dona Eliane Coelho, seu Saulo Zaire, só pode vir de camisa preta pra cá, Meu uniforme. Eu, infelizmente, estou combinando com o Saulo, mas não foi projetado. Tá rolando um luto aí, Não Tá sei de por luto? quem. Eu tô de luto sempre, eternamente. Bom dia, Saulo. Bom dia pra Luto todos pela nós. morte do humor. Boa tarde pra quem vai ver no YouTube e boa noite também pro cara que vai acompanhar a gente, a moça que estará conosco durante todo esse dia de quinta-feira, inclusive com Seleção Brasileira, viu, Liane? 5 da tarde. E a gente vai falar rapidamente sobre isso também. Tão agradável. Bom dia, Danilo Bom Pires. dia. Bom dia, Saulo Zaire. Um ótimo dia a todos. É isso, vamos começar aqui o nosso programa falando justamente desse Clube do Remo que vai pegar o Porto Velho hoje à noite. Quem conversou com a imprensa foi o Poveda, atacante que está na expectativa de jogar, mas ele falou também sobre possibilidade da molecada do Simba entrar em campo. Vamos lá. É muito importante ter a molecada com a gente, né? Ainda mais numa competição como essa. Queria eu, na minha idade de base, ter a oportunidade de vestir uma camisa como o Remo numa competição em que ele é muito favorito, né? Então, hoje num papel um pouco mais de ser mais velho ali, procurar ajudar a molecada, dar tranquilidade para eles, porque é importante, é um ativo do clube, a gente sabe que a categoria de base ela é muito importante para os clubes, então que eles precisarem de mim ali, sabe que eu vou ter meu apoio dentro de campo. Aí o Poveda falando da possibilidade, falam muito do Tico, né? Jogando como titular nessa partida, é algo que pode acontecer, mas é interessante o discurso do Poveda, falando dos jogadores como um ativo dentro de campo, né? É um discurso que muitas vezes a gente vê diretor fazendo, vê ali comissão técnica fazendo, mas é bacana um cara com a rodagem que ele tem se colocar à disposição dessa molecada e que, de fato, eles joguem. É interessante quando a gente fura a bolha, né? Em termos de comissão técnica, no caso técnico, de diretores, mas também de jogadores, porque vem essa visão para cá que talvez nos últimos dias a gente tenha repetido muito sobre isso, dos dois lados, tanto o Remo quanto o Paysandu. Mas a gente vê o Poveda agora chegando como jogador importante, né? Ou pelo menos chega para cumprir ali uma função que está sendo carente no momento no time do Remo, e aí ele já fala sobre uma visão mais ampla, que talvez para a gente é recente, mas lá fora é algo que funciona muito e que é extremamente importante. E aí você só vai conseguir transformar esses jogadores em ativos se você coloca para jogar, coloca numa vitrine para que se torne interesse para as demais equipes. Ano passado, o Remo teve meu Deus do céu, o lateral direito que foi pro o Cadu sendo apresentado, vamos dizer assim. Nos anos anteriores, o Remo teve, por exemplo, Marcelo Cabo colocando a molecada em alguns jogos de Parazão. Esse ano tá pouco, hein, Saulo? Pouquíssimo, né? Até pelo número de contratações feitas ainda na época do ex-executivo, do ex-treinador, um outro Remo, num nível diferente. Eu já meio
imaginava que isso ia acontecer, Eliane, com todo o meu pessimismo simpático, que, assim, historicamente a base nunca teve vez aqui no futebol do Pará, a não ser quando o caixa está vazio, né? O Paysandu, mais uma vez, mostra que isso é uma prática muito usual, principalmente ali no primeiro trimestre, como foi em 2012 e está sendo agora em 2026, mas estamos falando do Remo. Essa questão do Poveda, Danilo, ela é interessante pelo seguinte: o mais importante do que você ter um bom atacante, como ele é ter um atleta e um cara, uma pessoa, um cidadão comprometido com a causa do clube, que visa ter torcida, arrecadação, jogadores importados, mas principalmente valorizar esse mercado local para ter uma roda do jeito que a gente imagina. E o Remo contemplando vários perfis aí dentro e fora das 4 linhas e também entendendo cada competição. E a Copa Norte é um ótimo laboratório para que esses garotos da base sejam aproveitados e peçam passagem aí. É isso, e a molecada deve ter essa oportunidade hoje à noite contra o Porto Velho, e a gente vai falar sobre esse time aí, e a gente vai colocar na tela lances de um jogo do Porto Velho contra o Guaporé, que é o próximo adversário do Paysandu. Eles se enfrentaram lá na competição de Roraima, e o detalhe é o seguinte: esse time de laranja que está comemorando o gol é justamente o Guaporé. O Porto Velho é o time branco que está rezando ali para a bola não entrar, mas a bola entrou. Esse jogo termina 2-1, né? E o detalhe é o seguinte: o Porto Velho, Saulo e Liane, é um time que vem de 3 derrotas pelo Campeonato Rondoniense e também com uma eliminação na Copa do Brasil. Tendo aí algumas caras conhecidas aí do nosso futebol paraense, mas aí entra um detalhe, hein, Saulo e Liane? Esse mesmo Porto Velho, que hoje vem numa fase ruim, a gente está mostrando aí levando gols de camisa branca, com 3 derrotas, é um Porto Velho que há alguns anos já eliminou o Remo de uma Copa do Brasil, há 2 anos, né, Saulo? Com aquele Remo do Catalá, não é isso? Faz 1-0 ali na Copa do Brasil, Remo se despede da competição e, cara, a gente sabe que futebol, esse papo de você menosprezar é um risco e tanto, hein? Fez uma boa primeira fase no Campeonato Rondoniense, inclusive passando à frente do Guaporé, com poucos gols sofridos, e aí acaba sendo eliminado na semifinal, nessa fase mais decisiva. Mas fez uma boa primeira fase, um time equilibrado. E hoje a gente está falando de um Remo que a gente não sabe como vai se comportar. É um Remo que nem o Léo Condé estará, não é isso? Fica treinando a que equipe. vai comandar. Exato. A gente fala sobre um time alternativo. Qual é esse time alternativo que hoje vai entrar no Remo? É com aquela cara de parazão? Pois é, o Remo fez isso no Campeonato Paraense. Não funcionou. Alguns nomes sequer estão relacionados que fizeram parte daquele time alternativo. Então, ontem o Júnior Rocha, por exemplo, falou do Gás sobre o pouco de material que você tem para estudar certas equipes. Acho que o Porto Velho entra nesse ponto. Mas a gente também tem pouco material para entender o Remo que entra em campo hoje. Olha, o Remo vai ter um compromisso delicado hoje. Não estou dizendo que vai ser improvável, difícil. Em condições normais, num gramado aceitável, o Remo deve construir uma vitória até certo ponto tranquila, mas o favorito bom é aquele que entra em campo, pratica o seu favoritismo, vence, às vezes convence. Hoje, se a gente pegar no papel, Danilo, o Remo vai ter um time de Série C numa Copa Norte, vai rodar elenco, vai aproveitar jogadores que estão tanto quanto acomodados, desmotivados nos treinamentos lá do Baenão, mas uma oportunidade interessante. E assim, a Copa Norte não vale nada? Deixa o Remo perder. Deixa o Remo perder de 1-0. Aliás, o Poveda, nessa fala dele, ele fala muito claramente que o Remo é muito favorito para a competição. Ou seja, ele nem manda aquele discurso político, né? E quando, para mim, você assume para si essa responsabilidade, você também bate no peito naquela de vamos ter um desempenho para isso também. Não teve negócio de medo de futebol em campo, aquele papo furado. Tem só um ponto. O Remo de hoje, que vai entrar em campo contra o Porto Velho, não é favorito. Ele entra para disputar a competição. Mesmo contra esse Porto Velho? O Remo, no geral, pensando no título, no geral, com o contexto de Série A, é muito favorito, né? Junto com outras equipes, principalmente aí do Centro-Oeste. A Copa Verde ela vai juntar o campeão da Copa Norte com o campeão da Copa Centro-Oeste, para quem não está
tão ligado, mas é o Remo. O torcedor não quer saber de time A, time B, time C. Ele vive de vitória, de pontuação, de acesso e principalmente de conquistas. E hoje pode ser o primeiro passo interessante para você ganhar oportunidades pensando em Série A e valorizar uma competição que lá na frente, no início de junho, pode te dar uma vaga na Copa do Brasil em 2027, o que significa, entre outras coisas, dinheiro. Saulo falou um negócio interessante. Agora, antes da bola rolar, bora definir se vale ou se não vale, né? Porque se dizer que vale só quando ganha e que não vale depois que cai, então tem que decidir antes da bola rolar. Vale, Lênin, mas cada competição tem o seu peso. Esse discurso prevaleceu em determinado momento no próprio Campeonato Paraense. Sim. Prioridade do time é a Série A, então o Campeonato Paraense, enfim. O time começou a perder, meu amigo. Pois é, isso que eu tô falando, avisa antes, então. Aí o negócio desandou completamente. E para não ir tão longe, pergunta para o Osório se o Campeonato Paraense valeu de alguma coisa para ele, e para o Flávio Garcia e o próprio Felipe Surian, que são acostumados aí com competições mais regionais e estaduais. Pergunta para eles se o jogo de hoje vale alguma coisa. Para o Osório valeu 1.700.000 na conta, Saulo. Isso eu posso te garantir, porque esse foi o valor homologado da rescisão. Parabéns para quem o contratou. Exatamente. A gente vai continuar falando de Clube do Remo e de um jogador que preocupa porque teve um problema sério aí na panturrilha. Não ia jogar hoje, mas deve ficar de fora de partidas do Leão da Série A. Vamos colocar na tela aí a reportagem dos nossos parceiros lá do DOL. Vitor Bueno pode ser desfalque após lesão em treino. O detalhe é o seguinte, tá? Informações atualizadas e quentinhas. Foi detectada uma lesão na panturrilha do Vitor Bueno e Vitor Bueno deve passar 3 semanas para recuperar. 3 semanas. O ponto é o seguinte, não sou capaz de avaliar o que é, o que não é, mas a gente sabe que muitas vezes o pessoal joga para mais essa questão, né? E aí, no meio do caminho, o cara, em vez de 3 semanas, 21 dias, ele volta com 2, 1,5. Um monte de gente se levando crédito no meio do caminho. O fato é, contra o Santos eu acho difícil, mas contra o Grêmio eu acredito que ele possa voltar. Qual é o tamanho da perda caso ele não jogue essas 2 partidas? Eu não vejo um substituto imediato para ele ali, não. A gente está falando de um time que está começando a se encaixar agora. Literalmente passo por passo. E começando, né? Começando. Eu repito que no jogo contra o Flamengo, Saulo, para mim foi o primeiro encaixe defensivo, você organizando de trás para frente. E aí no jogo seguinte a gente já vê o encaixe mais ofensivo. Ou seja, passo por passo, acontecendo no decorrer do campeonato, né? É importante frisar. E o Vitor Bueno vem sendo peça de encaixe nesse time do Léo Condé. A gente está conseguindo ver 11 em campo, basicamente. Você tira um, aí eu acho que já mexe bastante, e eu não consigo pensar também no substituto, eu não estou falando de substituto por posição, de função que vem cumprindo no time do Léo Condé hoje. Até porque o Vitor Bueno hoje faz várias funções no time do Remo. Ele pode ser o 10, funciona como um 11, um 7, falso 9, recua, chega para fazer uma dupla, chegou, né, com o próprio Gabriel Tagliari, um jogador muito interessante. Essa questão muscular ela também pode justificar o porquê de o Vitor Bueno, com 30 anos aproximadamente de idade, não estar num mercado melhor que o paraense, né, jogando no São Paulo, onde ele já esteve, no próprio Atlético Paranaense. Enfim, mas o Vitor Bueno, eu vou até me arvorar aqui, Danilo, ele é a referência técnica desse time hoje, tá? E o substituto, não sei se está no elenco, ou pode ser o David Braga, prestes a ser anunciado. Agora, vou já falar sobre isso. Muito melhor do que o posicionamento, o número da camisa, como a Eliane citou. O que o Vitor Bueno vem trazendo para essa equipe, seja no ataque, no meio-ataque, caindo pelos lados, abrindo espaços, jogando com e sem bola. E aí vem uma outra pergunta, ele pode voltar como Grêmio, volta como? 100%, volta 100%, volta com cautela. E olha, eu vou te falar um negócio, lesão em panturrilha parece besteira, mas é muito chato, porque o cara, ele sente dor até para andar normalmente. Quem tem uma lesão, por exemplo, grau 1, grau 2 na coxa, ele consegue ter a vida dele normal, ele está andando. Agora, panturrilha, no movimento ali, parceiro, é um saco para tratar a lesão de panturrilha, porque qualquer coisinha ali o cara vai sentir dor, qualquer movimento vai sentir dor. Eu vou trazer aqui uma situação que o Saulo até antecipou, que são as contratações, possibilidade de chegada no Clube do Remo. Vamos colocar na tela aí um quadro que a gente fez, porque o Remo está engatilhado com 2 jogadores. Aí, ó, você vê lá em cima o David Braga, jogador do Atlético, enfrentou o Clube do Remo ano passado.
anunciado, deve ser anunciado aí, pode ser até hoje, inclusive. Tem o Mike, lateral esquerdo do Novo Horizontino, jogou agora o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino que chega na final contra o Palmeiras, e possibilidade de uma saída, tá? O Sávio está negociando com o Sport Recife e hoje de manhã sopraram para mim que o Sport, aproveitando que está perguntando sobre o Sávio, deu uma sondada no João Pedro também. Então, 2 chegadas, 2 saídas. A gente citou o David Braga, Saulo, no caso aí dessa contusão do Vitor Bueno. Agora, é difícil o cara chegar com o bonde andando, já cair no time titular. Eu não sei. Eu acho que o David Braga é uma excelente aposta, mas eu acho que dentro desse contexto ele ainda vai ter que se familiarizar com as coisas ali, né? Não dá para criar uma grande expectativa. O David Braga, para quem não acompanhou a Série C em 2024 muito, ele foi o melhor jogador da competição. Isso quem está falando sou eu, né? Jogador forte fisicamente. Forte, canhoto, cabeça erguida. É aquele falso lento, Danilo, que a gente acha que é pesado, mas ele dá um tapa na frente, dá 3 passadas e já está na área do adversário finalizando. Na Curuzu, ano passado, o Paysandu e Atlético, ele jogou demais, cara. Contra o Remo também, um jogo que o Remo teve dificuldades ali, acabou vencendo, mas o David Braga é o falso lento, é o meia canhoto que joga pelos lados, atua muito bem centralizado, vai deixar os centroavantes na cara do gol. Está em atividade, mas você jogar a Série C num alto nível é uma coisa, ser importante na B é outra e a A outra completamente diferente. Uma excelente aposta, concordo, Mike. Novo Horizontino, jogador top para a Série B, pertence ao Grêmio, a conexão, né, a operação, pelo que eu soube, Danilo, é com o Grêmio via empréstimo. O Grêmio não quer esse jogador, apesar de estar precisando de um lateral esquerdo. Na minha opinião, chega para jogar, né? Tá em o contrato forma. dele, Saulo, encerra em julho, né, com o Novo Horizontino. O contrato de empréstimo. Do Mike, né? Exatamente. Aí o Grêmio está preocupado para que quando ele volte em julho, não seja uma venda gratuita. Né? Então, quer transformar em ativo, né, novamente essa palavra, e por isso antecipou o retorno dele, porém não tem interesse em tê-lo na equipe. Jogador de 26 anos de idade que pode crescer. Sobre o Sávio, eu acho que o Sávio tem serviços grandiosos prestados ao Clube do Remo. Quando errava, forçava a amizade, se boicotou aí por algumas questões extracampo, que também pouco me importam, mas um cara importante, deu o que tinha que dar e tomara que vá com Deus e, se possível, com o João Pedro para o Sport Recife. O Mike, só acrescentando informação, no período dele de Grêmio, ele chegou a jogar partida de Libertadores pelo Grêmio. Então, tem uma casca aí de já ter jogado Série A, Libertadores, e é um lateral que ele vai muito na boa. Na boa, aquilo que o Saulo fala do cara que primeiro fecha e depois se preocupa em sair, a gente não vai ver o Mike pisando na área toda hora, porque tem chutando. um lateral zagueiro, tem um lateral meio-campista e tem um lateral atacante. O Mike é o lateral meio-campista que vai na boa com a cabeça erguida. Exatamente. Agora o David Braga me faz voltar um tempo atrás, né? Eu lembro que o Remo já havia namorado, ele e mais Ronaldo Tavares, que determinado seria momento. uma grandíssima contratação. Eu lembro da gente colocar o Fala Torcedor aqui, o torcedor falar, olha, vamos olhar para essa galera que está aparecendo ali em Série B para pensar em começar com calma. Aliás, para mim, o Remo perdeu muito tempo nesse aspecto. Quando o time sobe para a Série A, eu acredito que a obrigação de um time como o Remo, que ainda vai se estruturar e tudo mais, é primeiro olhar isso. Quem se destacou na Série B aqui? Entendeu? E tem muito jogador que o Remo só está olhando agora. O Mike se destacou ano passado pelo Novo Horizontino, David Braga, entendeu? Então tem uns caras aí que estão no mercado que o Remo pode olhar com carinho, que o investimento vai ser menor, menos oba-oba, cara muito mais operário, querendo trabalhar, querendo espaço. Eu acho que a característica é essa. Enfim, mais uma vez a gente usa esse termo, Remo perdendo tempo nessa montagem de elenco e de estrutura, visando aí esse momento de Série A. Sabe uma coisa que eu esqueci, igual o Remo que esqueceu de olhar para o mercado da Série B? Eu esqueci de chamar as mensagens. Opa! Só que eu sei que a galera chega junto, mas de todo modo, você que chegou agora, bora colocar o WhatsApp na tela e esse que a Eliane já sabe de cabeça. 984017422, 984017422. Manda o teu recado aí pra gente sobre o jogo do Leão, qual é a tua aposta, e também sobre o Paysandu que a gente vai falar agora. Papão da Curuzu, que está de olho no mercado. Anunciou na terça-feira o Juninho, que a gente já tinha antecipado, Juninho atacante de lado, mas o Papão quer mais 2 jogadores. Para qual posição? Acompanhe agora. Deve vir mais um meia de beirada, né? Aquele ponta
que a gente chama hoje, um volante também. A gente tem a necessidade de um volante, porque o volante é aquele que é um jogador muito competitivo, muito cartão amarelo. Nós temos que estar preparados para a Série C. E, por enquanto, é só. É só Saulo Zaire, é só Liane Coelho. É só o que o Paysandu precisa hoje. Um jogador meio-campista, ponta e um volante, na visão de vocês aí? É só que me preocupa. Ontem, com o Guerreiro aqui, Saulo, fazendo uma análise do jogo contra o Gás, não sei se tu observou isso, mas eu vi que o lado direito do Paysandu ele apareceu apenas com 36 minutos do primeiro tempo. Até lá, um jogo penso. E eu estou pegando esse recorte porque não é de hoje que o lado direito me incomoda. E aí, vamos lá. Ou você põe o Edilson lá para a ponta, para ele fazer o cruzamento para a área, que é o que eu prefiro, e aí você traz alguém para cumprir a função de lateral, ou vai ficar muito complicado e muito penso esse jogo do Paysandu trabalhado apenas pelo lado esquerdo. Então, concordo com o volante, principalmente quando ele fala Mas de se cartão... esse ponta que chegar for um ponta que joga pelo lado direito, para dar volume lá, não resolve o problema? Pode ser uma opção, pode ser uma opção. Eu estou falando porque hoje existe o mundo ideal do Paysandu trazer um monte de gente e existe o mundo financeiro. E é você fazer ajustes pontuais, que eu acho que é o que o Paysandu está fazendo hoje. Me interessa quando ele fala do volante pelo cartão amarelo, porque é uma característica de uma Série C, campeonato físico, com muitos cartões amarelos, enfim, você tem muito impacto, muito incisivo na hora de impedir o ataque, enfim, contra-ataque do adversário. Mas eu pensaria também, claro, em pontas, mas esse lado direito do Paysandu hoje. E Saulo, qual a característica desse volante aí que o Paysandu está precisando? Aquele com mais cara de pitbull, pegador, aquele que vai fazer a transição? Como é que tu enxergas essa necessidade do Paysandu desse meio-campista que vem aí? Olha, se a gente pegar o elenco do Paysandu hoje, Henrico, Brian Macapá e o Pedro Henrique. Esses três jogadores têm características mais defensivas do que de saída para o jogo. Dito isso... Libonati está entrando lá também. O Libonati é um zagueiro volante que também vai defender, né, antes de atacar, pelo menos em tese. O Caio Melo é o tal segundo volante que sai, às vezes, até como um meia encostando no Marcinho, né, chegando como homem surpresa na área. Dito isso, eu não iria ao mercado. O que eu faria, Liane? Veria como o Matheus Vargas vai se comportar. Rapaz, estava nem lembrando na estreia da Série C. Ele já está liberado, agora tem um protocolo aí de questão ligamentar, né, do ligamento cruzado. Ele fez uma cirurgia em setembro do ano passado, se eu não estiver enganado. E o Matheus Vargas, se tiver com 60% da sua força, ele chega para ser titular, na minha ótica, do lado ali do Pedro Henrique e sendo uma espécie de assessor, positivamente falando, do Marcinho. Será que o Paysandu está contando com o Matheus Vargas, né? Essa porque é uma diante do discurso do Maia... Se o Matheus Vargas está a fim de jogar no Paysandu ainda. Falando de mercado, aí resta saber o Matheus Vargas bem. Para mim é titular, né? É um excelente jogador. Agora a dúvida é se ele vai ficar, se ele quer ficar, e outro se o Paysandu está contando com ele, até pelo aspecto físico também, né? E sobre o ponta, Liane, essa questão do aspecto físico, ela é fundamental, o cara saber tratar a bola, tá? A gente começa a gostar de futebol por gostar da bola, não de saber jogar sem ela. Isso é um ponto universal, muita gente esquece. Mas sobre o ponta, tomara que seja um cara que atue pelos dois lados, né? Independentemente se é canhoto ou destro, se for ambidestro, melhor ainda. Agora, o Paysandu precisa de opções. A Série C, ela tem semanas cheias, mas é um campeonato pesado pela falta de estrutura, gramados pesados, enfim, jogadores que às vezes não se cuidam, e tomara que venham atletas de preferência. Se forem jogadores bons, ótimo, acho que façam mais de uma função, entendam essa nova filosofia do clube e também do próprio Júnior Rocha. Só arredondando a informação aqui, a lesão do Vargas foi em julho. Então isso quer dizer que já completaram 8 meses. Mas o protocolo é a partir da cirurgia, né? Pois é. Esse protocolo hoje, antigamente eram 6 meses. Hoje esse protocolo ele varia de 9 meses até 1 ano, tá? De recuperação. E aí entra um detalhe importante. De que maneira eu vou poder contar com aquele atleta? Porque óbvio que tem todo esse trabalho aí que o Paysandu tem nos bastidores, seu departamento médico muito qualificado, mas é um jogador que pode voltar com algum problema ali, correndo risco de problemas musculares, e não seria o caso dele apenas. O Neymar fez cirurgia do joelho, ele teve problema muscular. O Ganso, muita gente diz que o que jogou a carreira do Ganso lá para baixo foi essa lesão de LCA. Então, vem essa dúvida. Que Matheus Vargas
vai voltar para o Paysandu. E hoje, claramente, o Paysandu está com um time que basicamente exige que todo mundo esteja muito bem fisicamente. É algo que a gente destaca muito na equipe do Júnior Rocha hoje. Então, para não destoar, você precisa ter jogadores que estejam 100% fisicamente para entregar na partida, muitas vezes mais até do que taticamente, mas fisicamente para lidar com a correria e um pouco mais. Agora, esse próximo jogo do Paysandu, que já foi falado, né, que o Júnior Rocha vai ficar com uma equipe alternativa, né, vai fazer modificações, por aí Ele vai ficar em Belém, inclusive. Nem sequer vai acompanhar, vai ser muito importante para ser o divisor de águas para pensar em mercado. Para você ver o que tem ali, o que está fora, digamos, do centro, né, da titularidade, e saber o que você tem para utilizar para a sequência da temporada e o que você precisa trazer. E eu acho que o Vargas está sendo visto como um bônus naquele. Se ele voltar como ele estava, excelente, mas caso não, tem que ter outra peça. Falando em peça, o Paysandu ganhou uma peça no setor defensivo e que já está regularizado. Eu acredito até que deva entrar como titular nesse jogo da outra terça-feira contra o Guaporé pela Copa Norte. E esse jogador é esse aí que a gente vai colocar na tela para você da reportagem do DOL. Bruno Bispo já está regularizado e a estreia já pode ser na Copa Norte. Pelo que o Paysandu tem e pelo que o Paysandu não tem, se o Bruno Bispo jogar algo semelhante ao que ele já jogou aqui em Belém, quando esteve pelo Remo, eu vejo o Bruno Bispo como um titular da zaga jogando pelo lado esquerdo junto com o Castro. Lado esquerdo, que para mim, Saulo, hoje o Paysandu está precisando. Tem o Yarley, que para mim está em um processo de amadurecimento, né? Ou seja, pode acrescentar mais um pouco mais para frente, ainda vejo algumas instabilidades. E se o Bruno Bispo chega bem para fechar o lado esquerdo, tendo o Castro pelo lado direito, o Paysandu vai conseguir se organizar defensivamente. Em um ponto que, para mim, hoje ainda é instável no papão. O lado esquerdo, ali o zagueiro, o Yarley especificamente, jogando no time do Júnior Rocha. E antes que a corneta cante, ele pode jogar de lateral esquerdo também. Exatamente. Não, no meu time, o lateral esquerdo, ele primeiro defende. Se der para atacar, ótimo. O Bruno Bispo, ele ocupa 2 corredores. Ele jogou pode de volante no Remo também. Ele pode fazer uma zaga pelo lado esquerdo, jogando com um defensor destro, ou ele pode ser num esquema até com 3 zagueiros, aquele cara saindo ali com o pé canhoto, cabeça erguida, não deixou saudades no Remo, teve uma passagem ok. Agora, eu já até falei isso na Rádio Clube, não sei se junto com a Liane, no contexto de Série C, pelo poderio financeiro do Paysandu, que não é alto hoje, o Bruno Bispo é um cara acostumado com camisas pesadas, com time de massa, cobrança, conhece futebol paraense, pode chegar, encaixar, não sei se como titular e reserva, e se a gente for pegar, não sei se eu estou desinformado, ele será o primeiro zagueiro canhoto do Paysandu, que pode ser muito interessante para 2026. Comentamos isso, inclusive. A gente vai continuar falando de Copa Norte, mas agora do Águia de Marabá. Meu irmão, o Águia foi para lá para pegar o Monte Roraima e deu uma chinelada no time. Monte Roraima, que é o adversário do Clube do Remo, no domingo, jogo no Baenão. Vamos colocar na tela aí, Águia 4, Monte Roraima 2. Águia que chegou a abrir 3-0 aí no jogo. Eu acompanhei boa parte do primeiro tempo. Cara, o Águia no ritmo de treino, viu? Trocando passes, lateral esquerdo, Cássio passando bastante. Olha aí o Águia fazendo 3-0. Sem nenhum trabalho, tá? Sem nenhum trabalho. Monte Roraima jogando muito pouco. E aí depois parece que deu uma cochilada. Esse gol é a grande prova, né? Você ganhando de 3-0, levar um gol desse. E aí depois, né, acaba levando esse susto com o Monte Roraima diminuindo para 3-2. Mas ainda no final do primeiro tempo, o Águia de Marabá fez 4-2 e que eu acredito até que fez mais jus ao que se viu em campo nesta partida. Azulão que está no mesmo grupo do Clube do Remo, tá? Remo vai pegar o Águia de Marabá lá em Marabá, nesse jogo da Copa Norte. E a gente volta para cá para o estúdio para falar com você, torcedor paraense. Coloca na tela as mensagens dos azulinos e bicolores, aquelas que a Liane lê para mim. Bom dia, Eliane Danilo. O Leão vai ganhar hoje. É o Saulo Valdo do Guamá, confiante na vitória do Leão. Bom dia, galera do Jogo Aberto Pará. Hoje é a grande oportunidade do time mostrar boa atuação para o treinador, o Wilson da Terra Firme. Com certeza ele vai estar de olho. Bom dia, Danilo, Liane e Saulo. João Pedro já vai embora. Já dava para ver que o titular já não ganhava mais.
Remo 2-0 em cima do Porto Velho, é o Beto do Roraima de Amapá. Seguindo por aqui, boa tarde. Hoje estaremos de camarote, assistindo o jogo da nossa seleção brasileira e secando o leão. Mando um abraço aos meus filhos Antônio, para o Everton e também Tiago Luiz. É o Vando Souza, do quilômetro 29 do Tauá. Meu leão vai ganhar mais uma, é o Anderson Brito da Terra Firme. Bacana ver o torcedor do Leão confiante de novo, né, Sim. Danilo? Bom dia, hoje vai dar Leão Azul 3-0, vamos jogar sem salto alto, é o Osvaldo Araújo, direto de Valdecães. E para encerrar, bom dia para todos, pena que o Vitor Bueno está machucado, ele joga muito, Remo com David Braga e Vitor Bueno, olha aí, é a nossa Dá dupla. pra encaixar. Já Semir de Ananindeua já encaixou o David Braga jogando com o Vitor Bueno. Dá para encaixar tranquilamente. Ó, a gente vai fazer nossa pausa aqui do Jogo Aberto, você já sabe, na volta é palpite, até porque hoje tem Brasil e França. Não saia daí. O que sua audição tem a ver com sua qualidade de vida? Tudo. No ritmo da vida, o som nos conecta com o mundo ao nosso redor. No Centro Auditivo do Pará, a gente entende a importância da audição para a sua vida e para o seu bem-estar. Tecnologia de ponta em conectividade e polissonografia, com o atendimento que você merece. Suas noites de sono totalmente recuperadas. Centro Auditivo do Pará. Condições de pagamento facilitadas. 3241-6476. Sexta, 10 de abril, MAP. Hot Classics, a festa, apresenta W e Banda. Agitando a pista, os DJs do Hot Classics, Kleber Barros e Rodrigo Mutran. Ingressos, mesas e camarotes, lojas Arezzo nos shoppings e bilheteriadigital.com. Informações 980380829. Produção Marco Eventos. Hot Classics, apoio Tijuca. Já estamos de volta aqui com o nosso Jogo Aberto Pará. Mandar um grande abraço ao nosso parceiro Cônego Ivan, que hoje está fazendo aniversário. Um grande abraço, muitas felicidades e saúde, meu amigo. Dona Liane, Saulo Zaire, hoje 5 da tarde, Brasil e França. O que vocês esperam desse jogo? E vamos para o placar rapidinho, já passar a bola pro Bora Cidade. Vamos lá, placar de hoje para mim, vou falar o que eu quero, tá? Não, vou falar o que eu quero. 1-0 para a seleção brasileira. Acho que ela até gaguejou, Saulo. Se é pra falar o que quer, 2-1 França. Ô, desgraçado. Eu não vou nem com o que eu quero, porque eu não tenho vínculo com a seleção brasileira. Mas eu acho que a França também ganha do Brasil. Enfim. Vamos falar com eles agora. Cadê a galera do Bora Cidade, Agenor Santos e Natália Lago? A única chance desses dois torcerem pro mesmo time. Jogo da seleção brasileira. Brasil e França. E aí, vamos comer o croissant ou vai levar com o croissant na cara? Eu acho que esse jogo vai ser um empate. Tá, não vou dizer por quantos gols, mas para mim é um empate. Saulo. É. Eu acho que não, acho que a França ganha. Olha aí. Ah, bom jogo. Ó, pior que a Natália tem acertado mais do que todo mundo aqui nesses tempos. Eu acho, não sei o placar, mas eu E acho o Remo que não joga hoje, não? Cara, ninguém colocou vitória da seleção brasileira, só a Liane, que é o que ela quer, não é nem o que ela acha. A realidade é diferente. Eu só sei que o Remo vai descarrilhar esse trem. Eu já ia falar, vamos falar da outra seleção agora, Genô. Quanto que vai ser o jogo do Remo? O jogo do Remo, 2-0 pro Leão, vai descarrilhar esse trem. Preciso te perguntar, Natália? Só a seleção já me deu até um nervoso aqui. A outra seleção, que seleção brasileira, quer dizer, né? Tá bom, tá bom. Nesse clima que a gente vai com vocês com o Bora Cidade. Valeu, bom trabalho. Um abraço, meus amigos. Boa tarde. E boa tarde para você em casa. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Agenor. Boa tarde pra